Irmãos, eu vou falar e ao decorrer da minha fala eu vou ler alguns textos com vocês. E eu entendo que o desejo de Deus é que toda a criatura o conheça. Deus deseja que toda a criatura o conheça. E quando eu digo toda criatura, é toda mesmo, irmãos. É toda mesmo. Estima-se que em 2021, a população mundial, fizeram uma conta lá, não sei como, que eles fazem essas contas, mas ficou estimado que em 2021, a população mundial girava em torno de 7,8 bilhões de pessoas na Terra. Essa é a estimativa. 7,8 bilhões de pessoas na Terra. Então, quando eu digo que o desejo de Deus é que toda a criatura o conheça, eu me refiro a essas 7,8 bilhões de pessoas que se estima ter na Terra. Deus quer que todos estes o conheçam, que chegue no conhecimento de Deus, que chegue no conhecimento do Filho de Deus, Jesus Cristo. Agora parem e pense nessa imensidão de pessoas, 7,8 bilhões de pessoas. Pense nessa imensidão de pessoas que são uma diferente das outras. Desde a sua formação, desde o nosso DNA, cada uma dessas 7,8 bilhões de pessoas são diferentes. Desde a sua formação, desde o seu DNA. Nós podemos, de alguma forma, substituir a função das pessoas. Isso é simples de entender. Você trabalha, você é demitido e vem alguém substituir a tua função. As funções que alguém exerce facilmente pode ser substituída por outras pessoas. Mas jamais podemos substituir a existência de uma pessoa. Pessoas são insubstituíveis. Somos únicos. Olha só, o seu molde de fabricação foi feito, usado uma vez, quebrado e jogado fora. Você é único. Isso é simples entender isso. Pergunte para um pai que teve o seu filho que faleceu. O pai sofre, a mãe sofre. E pergunte para este se alguma coisa ou outro alguém pode substituir este filho que faleceu. Não pode, não tem como. Um pai, se ouvir isso, se sente ofendido. Pergunte para o filho que viveu uma vida toda com o pai, cuidando, mas quando velho levou os netos para o pai ver, e aqueles almoços de família, e o filho perde o pai falece, ou a mãe falece. Pergunte para este filho se alguém pode substituir o pai ou a mãe que faleceu. É uma ofensa uma pergunta dessa. Não tem como, pessoas são insubstituíveis, ainda que funções exercidas possam ser repostas por outra pessoa. Então o desejo de Deus é que toda criatura o conheça. Toda a criatura o conheça. Todas essas 7,8 bilhões de pessoas que são uma diferente das outras, únicas, que não podem ser substituídas. Deus quer que
todas essas pessoas que são diferentes em cor, em altura, em jeito de pensar, em jeito de andar, em jeito de se vestir, em jeito de falar, no sotaque, no idioma, na geolocalização. O desejo de Deus é que todas essas pessoas cheguem ao conhecimento da verdade, ao conhecimento de Deus. Então, eu me pergunto, qual é o meio que Deus usa para se comunicar com toda essa diversidade de pessoas? Qual é o meio que Deus usa para se comunicar com essa variedade de diferença de pessoas, que são 7,8 bilhões de pessoas? Como Deus fala de forma que alcance ou possa alcançar todas elas? Qual é a linguagem que Deus usa que transcende as nossas diferenças, que transcende as nossas limitações intelectuais, geográficas e qualquer outra limitação que possa existir? Qual é a linguagem que Deus usa e que pode ser entendida por todos? E quando eu digo todos, me refiro a essas 7,8 bilhões de pessoas. Qual é a linguagem que Deus pode usar e alcançar essa imensidão de pessoas, de forma que eles possam entender e chegar ao conhecimento de Deus? De que forma Deus pode falar? Qual é a linguagem usada por Deus? Olha só o que eu vou falar agora, parece absurdo. Qual é a linguagem que Deus pode usar que um surdo consegue entender? Que um mudo consegue entender? Que um cego consegue entender? Qual a linguagem usada por Deus que uma criança consegue entender? Que um adolescente consegue entender? Que um adulto consegue entender? Que um idoso consegue entender? E quiçá até os animais conseguem entender? Qual a linguagem que Deus usa para alcançar toda a sua criação? E quando eu digo toda, me refiro a esses 7,8 bilhões de pessoas diferentes, em muitos e muitos aspectos. Qual a linguagem usada por Deus? Eu cheguei à conclusão muito simples e bem objetiva. A linguagem, e eu vou usar esse termo, a linguagem universal de Deus, ou seja, que engloba e que pode ser entendida e que transcende as nossas diferenças e limitações e tudo mais. A linguagem que pode ser entendida por todos, a linguagem, e vou usar esse termo, a linguagem universal de Deus é simples e é objetivo. Deus é amor. Essa é a linguagem universal de Deus, a linguagem do amor. Todo ser humano compreende essa linguagem, independente das suas limitações e das circunstâncias da vida. Qualquer um compreende quando é amado. Qualquer um. Qualquer um sabe discernir quando é recebido em amor. Qualquer um consegue sentir o amor com o qual o amam.
E qualquer um consegue ver o amor com o qual é amado. A linguagem que abrange todos esses 7,8 bilhões de pessoas, e que qualquer um pode entender, é essa linguagem, a linguagem do amor. Porque o amor é algo que se sente. O amor é algo que se sente. Você chega num ambiente e as pessoas que estão ali exercem ou praticam amor, ou amam estar ali, ou estar naquela junção de pessoas, você sente. Então o amor é algo que você sente. Eu vou dar um exemplo bem simples. Aconteceu lá em casa. Um dia eu chamei umas pessoas lá para casa e a gente fez um lanchinho da tarde. Não sei se foi um cachorro quente, alguma coisa a Patrícia preparou lá, né? E tinha uma criança de 4 anos lá com a gente. Então a gente deu preferência para quem era criança sentar na mesa, para não sujar, né, o sofá ou coisa do tipo. Então sentou na mesa. E estamos lá comendo de boa, né? Não, é um lanche da tarde. O que tem de diferente nisso, né? De repente essa criança, irmãos, lá comendo, eu gosto do lanchinho, que tá gostoso, né? De repente a criança fala assim: nossa, que família bonita. E deu risada lá e continuou comendo. Eu e a Patrícia, a Júlia, nós olhamos um para o outro assim, né? Falou, né? Fez aquela cara tipo, o que é isso? O que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu. O que se passa na cabeça de uma criança de 4 anos de idade? Mas enfim, alguma coisa naquele ambiente, naquela ocasião, alguma coisa foi comunicado àquela criança. Alguma coisa que talvez ela não tinha visto ou não vê com tanta frequência. Ou alguma coisa que ela não tinha experimentado sentir aquela ambiência. E a criança espontaneamente falou: nossa, que família bonita. E continuou comendo lá, e eu fiquei sem saber o que estava acontecendo. O amor é isso, irmãos. É algo que se sente. Não precisa de palavras. Do contrário também é, né? Quando você chega num ambiente pesado, né? Carregado, você chega assim e já vem aquela, né? Parece que vem uma nuvem assim, te envolve. Tem ambientes que são assim, não são? Você sai e fala: nossa, parece que eu levei uma surra. Do contrário do amor também é isso, você sente. Então o amor é algo que se sente. O amor é algo que se vê. Eu vejo o amor. Eu consigo ver, você consegue ver. Qualquer um consegue ver. A criança, o adulto, o adolescente, o idoso. O amor é algo que se vê. Porque o amor é expresso em atitudes. É expresso em boas obras. E eu não estou falando daquela coisa que agora tem, né? Que todo mundo quer fazer, parece às vezes, né? Que todo mundo quer fazer uma boa ação para depois postar nas redes sociais. Eu não estou falando disso, isso aí é conversa para boi dormir. É balela. Não estou falando disso. O amor, ele é expresso em atitudes, em boas obras. Irmãos, é impossível amar e ter más obras.
É impossível alguém amar e ter más obras. Eu me remeto ao que Jesus disse: pode uma árvore boa produzir maus frutos? Traduzindo, pode um pé de laranja produzir tamarindo? Não pode. Azedo, amargo, né? Algumas pessoas gostam. Mas pode? Não. Pode uma fonte de água potável produzir águas amargas? Não. Boas árvores produzem bons frutos. Então, logo, é impossível alguém amar e ter más obras, más atitudes. Uma vida tortuosa, cheia de mentira e um monte de outras coisas que se pode seguir. E uma das características de quem ama e expressa esse amor em atitudes é o ato de cuidar um dos outros. Quem ama, cuida um dos outros. Cuida. E eu entendo esse cuidado de um com os outros como um espiral. Como assim, um espiral? Um ponto central, cuidado, e vai se estendendo. Como assim, Jonatas? O ponto central, onde nós começamos a expressar o amor, ou o cuidado, o ponto central é a nossa casa, é a nossa família, é quem está debaixo do nosso teto, é o nosso lar, nossa família, aqueles que nos trouxeram a vida, um exemplo. O ponto central do cuidado é este. Porque Paulo fala para Timóteo: ó Timóteo, quem não cuida dos seus é pior que o incrédulo. Então, o cuidado ele é uma espiral. O ponto central, que vai se expandindo, o ponto central é a família, é o lar. Depois vai se estendendo. Isso aqui é a minha forma de ordenar as coisas, para você clarear, quem sabe, o seu entendimento. Depois da família, vem os seus amigos, ou a sua comunidade de fé, ou aqueles que Deus colocou no seu caminho e que, de alguma forma, formou a sua rede de apoio. O modelo espiral é isso: central, família, e depois vai se estendendo. Depois eu imagino que seja isso, o cuidado. E esse cuidado pode ser expresso de várias formas. São as circunstâncias que vão sendo criadas, são as coisas que vão acontecendo, e você vai identificando oportunidades que fazem com que você se expresse no amor, no cuidado, tanto na família, nos amigos, na comunidade, naqueles que Deus colocou na sua vida, que formam a sua rede de apoio. Então, o amor é algo que se vê. É algo que se vê. O amor, e aqui é uma questão muito difícil de entender, porque, enfim, nós vamos chegar lá. O amor, ele não precisa, o amor de Deus por nós, e nós vamos entender, o amor de Deus, ele não precisa de justificativas. Então, quando Deus olha para a terra, para essas 7,8 bilhões de pessoas que tem na terra, que justificativa Deus tem para amar? Enfim, irmãos,
A lista é grande, né? Do que o ser humano, da maldade que as pessoas são capazes de fazer. A lista é quilométrica. Só que lá em João capítulo 3, versículo 16 e 17 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E segundo Coríntios 5,19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, 7,8 bilhões de pessoas. Hoje, fora as que já passaram, Deus estava reconciliando em Jesus consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, pôs em nós a palavra da reconciliação. Romanos 5,8, Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que justificativa, mesmo assim, Ele nos amou, sem justificativa. Simplesmente é assim. Deus nos ama, para que através do seu amor manifesto em Jesus na cruz, a humanidade pudesse ser resgatada de suas maldades. Então eu chego na ideia de que o amor de Deus tem o poder de quebrar os ciclos da maldade que nós praticamos. O amor de Deus tem o poder de quebrar os ciclos de maldade que há entre nós, ou que há na raiz, na matriz do ser humano, no interior do ser humano. E o Sermão da Montanha é um exemplo disso. O Sermão da Montanha é um dos maiores exemplos da Bíblia de que o amor de Deus, ou o amor de Deus encarnado em nós, é capaz ou tem o poder de quebrar os ciclos de maldade que há. Olha lá em Mateus capítulo 5, versículo 44 e ao 48. E aqui, irmãos, eu não vou me ater em explicar esse texto. Eu quero que você leia esse texto e você marque esse texto, Mateus capítulo 5, versículo 44 ao 48. E você vai ler, você vai meditar, e você vai procurar entender como aplicar isso na sua vida. É um exercício. É uma lição de casa. Porque esse texto aqui, ele mexe com muita coisa dentro de nós. Pelo menos dentro de mim, eu sou sincero em falar. Esse texto mexe comigo, em vários aspectos. E eu acho que mexe com você também, em vários aspectos. Frente a muitas coisas que nós vemos acontecer. Então eu não vou tentar explicar esse texto para você. Você vai ler, vai meditar e tentar chegar numa conclusão. Apesar de ser óbvio esse texto, ele é óbvio. Mas eu não vou interpretar ele para você. Diz assim, Mateus capítulo 5, do versículo 44 ao 48. Jesus no Sermão da Montanha. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Bendizei o que vos maldizem. Faça o bem àqueles que te odeiam.
orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. E olha só o que ele diz: para que você, ou para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Continuando. Porque, aí se referindo a Deus, porque faz com que o seu sol se levante sobre os bons e maus. Deus faz o sol nascer sobre a cabeça dos bons e maus. E a chuva desce sobre os justos e injustos. Choveu agora, pegou os justos e pegou os injustos, e a chuva é a mesma. Continuando. Pois se amardes os que vos amam, que garladão você tem? Se você amar só aquele que te ama, que recompensa você tem? Não fazem os publicanos também a mesma coisa? E se você cumprimentar unicamente os vossos irmãos, que demais vocês estão fazendo? Não fazei os publicanos também assim? Aí Jesus conclui aqui: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Não mexe, irmãos, esse texto? Mexe, né? Comigo mexe. Eu acho que com alguns aqui, ou com a maioria, mexe. Não mexe? Como aplicar isso? Sinceramente, é difícil. Você vai dar comida para o seu inimigo? É difícil, né, irmãos? Não sei. Então, por isso eu não vou falar para você como você vai fazer isso, porque eu também não sei. Então, o amor, eu volto. O amor não precisa de justificativas. Deus simplesmente nos ama. Nós devemos aprender a amar. Com esse amor que Jesus falou no Sermão da Montanha. Um pouco antes, no capítulo 5, no comecinho, ele também fala assim: se quando você for entregar a tua oferta no altar, e você, olha só, você lembrar que tem alguém contra, alguma coisa contra você, você vai lá tentar reconciliação. Não é a pessoa que tem alguma coisa contra você, é você que não tem nada contra ela. Você vai lá e tenta se reconciliar. Deixa a tua oferta e vai lá tentar se resolver. É ao contrário, né? Não é assim? Que a gente pensa, ou que a gente aprende, ou que a nossa natureza nos instiga ao contrário. Então assim, como isso, né? Fazer isso? É algo de se meditar e de que confiar na palavra de Deus. Deus não precisa de justificativas para nos amar. Essa é a linguagem de Deus. A linguagem universal de Deus, que qualquer um consegue entender. É o amor. Esse que nós devemos aprender a amar e incorporar, encarnar na nossa vida. É difícil? É. Como? Não sei. Te deixei nós estamos num impasse aqui. Na luta da alma contra a vontade do Espírito. Mas uma consciência nós temos que ter. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo,
como se Deus por nós rogasse. Olha só interessante. Somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus rogasse por intermédio de nós. Na tradução simples, rogar é o mesmo que pedir insistentemente. Rogar é isso, pedir insistentemente. Rogar é suplicar, é implorar, mais ou menos isso. Então, nós somos embaixadores da parte de Cristo, como que se Deus por nós rogasse ao mundo. Então, Deus por nós implora ao mundo. Deus por nós pede ao mundo insistentemente. Deus por nós suplica ao mundo, tentando mostrar de alguma forma o amor de Deus e o que é amar uns aos outros. Porque essa é a forma que qualquer um entende e pode chegar ao conhecimento de Deus. É a linguagem universal de Deus, é essa, é o amor. Quem prova, e você é prova disso, do que eu vou falar agora. Uma coisa é você conhecer a Deus dentro de um ambiente que lhe apresenta a Deus de uma forma que você tema o inferno. Não, eu vou aceitar Jesus para não ir para o inferno. Esse medo do inferno, o medo em geral, quando você impõe medo numa pessoa, esse medo, ele é temporário. Quando o medo é imposto, qualquer medo que é imposto, ele é temporário. Eu vou dar um exemplo besta, que acontecia na maioria das pessoas que nasceram antes do ano 2000, porque de 2000 para cá, meu Deus, está difícil essa geração, né? Mas a geração, Flavinho ficou ofendido, mas não é você, não me refiro a você, Flavinho, geração 2000. Mas eu, na minha geração, quando eu era criança, para a gente não sair na rua sozinho, né? O que a mãe ou a avó falava? Não sai na rua não, que o homem do saco vai te pegar. Principalmente quem morava no interior. Eu morei no interior há muitos anos, quando era criança. Então a história era essa, né? Aí você ia crescendo, você foi percebendo que o homem do saco não existia. Então aquele medo deixou de ser um medo. Você está entendendo? Se a chegar a Deus ou fazer parte de um ambiente de que Deus ele é apresentado como um ser que você tem que temer o não servir a Ele por causa do inferno, é um negócio temporário, e que não te faz criar raízes no Evangelho, te faz ter medo, te prende ali, mas em algum momento esse medo vai acabar, você vai ver que era um negócio que, Jonathan, você não tem medo do inferno? Eu tenho medo de não andar com Deus. O inferno é uma consequência. Mas eu tenho medo de não andar com Deus. Eu tenho medo de desaprender ou não aprender a amar a Deus. Esse é o meu medo. Pode, às vezes, a minha oração é só essa, irmãos. Fala, Deus, não deixa eu me enganar, ser enganado. Meu coração é enganoso, o seu é enganoso, e a minha oração sempre é essa. Às vezes, eu oro pouco, sabia, irmãos? Vou ser sincero, eu oro pouco.
Eu não fico repetindo e blá blá blá, não fico, não é o meu jeito. Cada um. Mas a maioria das minhas orações, quando se refere a mim, né, a minha intimidade com Deus, eu sento, às vezes fico olhando e pensando, Deus, não deixa eu me enganar. É tão fácil se enganar, não deixa. Não deixa eu me enganar. Então, essa ideia de seguir a Deus por medo não cria raízes no Evangelho. Agora, seguir a Deus por amor, aí é outra coisa. Seguir a Deus por amor pode chegar ao ponto de acontecer o que aconteceu com os discípulos. Pedro, quando foi condenado pelo governo por seguir Jesus, ele amava a Cristo. Falou, não, se é para me matar por amor de Jesus, que eu seja crucificado, mas de cabeça para baixo. Um foi largado numa ilha deserta até morrer de velhice. E a história de João, o apóstolo João, é muito fascinante. Porque jogaram ele em uma ocasião num caldeirão de óleo fervendo. E ele não morreu. Jogaram ele num caldeirão de óleo fervendo e ele não morreu. Mas o que pode levar a algumas pessoas passarem por essa situação como passaram os mártires de todas as épocas até agora, é o medo do inferno que levou eles a passarem por essas situações, ou foi o amor, a consciência do amor que eles tinham por Deus? Foi a consciência do amor que eles tinham por Deus. Para terminar, estou terminando, irmãos. A linguagem universal de Deus, que Deus pode se comunicar com esses 7,8 bilhões de pessoas, independente das limitações, das diferenças que há, é o amor, porque Deus é amor. Logo eu concluo que a ausência de amor é o mesmo que a ausência de Deus. E ao contrário também. Se eu transbordo em amor, é o mesmo que transbordar da presença de Deus. Nós, que já estamos aí frequentando a igreja há um tempinho, né? Uns mais, outros menos, mas já tem aí um tempinho. Quantas vezes você já não ouviu o pregador falar assim? Seja cheio de Deus. Não é? A gente não fala sempre isso? Você também não fala sempre isso? Irmãos, seja cheio de Deus, seja cheio do Espírito Santo de Deus, transborde da presença de Deus. Quantos anos você já não ouve isso? Quer ser cheio do amor, quer ser cheio de Deus? Aprenda a amar. A ausência do amor é o mesmo que a ausência de Deus. O transbordar em amor é o mesmo que transbordar da presença de Deus. Sobre a linguagem e as formas de comunicação, é natural que ao decorrer do tempo, algumas linguagens ou alguns idiomas caiam no esquecimento. Quantos povos e nações deixaram de existir e as suas línguas, os seus idiomas se perderam no tempo? Muitos, né, irmãos? Os livros de história estão aí, né, para nos mostrar um pouco disso. É natural que ao decorrer do tempo algumas linguagens, alguns idiomas caiam no esquecimento na medida que os grupos se separam,
na medida que não exista a preocupação de perpetuar aquela língua nas gerações que virão. Então, algumas linguagens ou formas de comunicação, com o tempo, se perdem. E não é diferente se eu me refiro o amor como a linguagem universal de Deus, não é diferente, é um sinal dos últimos dias que a linguagem universal de Deus, que eu entendi, que é o amor, caia em desuso. Porque em Mateus capítulo 24, versículo 12, diz: e se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É um sinal dos últimos dias. O amor de muitos vai se esfriar por causa da multiplicação da iniquidade. Como foi nos dias de Noé. Como foi nos dias de Noé. Então, essa linguagem, que eu cheguei na ideia de que a linguagem universal de Deus é o amor, essa linguagem, na medida que os grupos se separam, na medida que não há a preocupação de fazer a manutenção, ou de se perpetuar entre nós, a prática, o exercício, a vivência do amor, isso caia em desuso. Porque é um sinal dos últimos dias. É um sinal, olha só, se você está vendo a maldade de se multiplicar, é um sinal. Se você está vendo o amor se esfriar, é um sinal. É um sinal do que, Jesus? É um sinal de que o arrebatamento da igreja está próximo. É um sinal. E isso, irmãos, do amor se esfriar, da iniquidade de se multiplicar, isso acontece de forma sutil e ao mesmo tempo escancarada. É sutil porque os ensinamentos, eles vêm de uma forma, com uma boa aparência, com uma aparência tão boa. O negócio é tão sutil que vem apresentado tão bonito, que você fala, nossa, que maravilha. O papo é tão bom, o papo é tão convincente, a ideia é tão surpreendente, entre aspas, no sentido de ser sutil, que você fala, nossa, é verdade, é isso mesmo. E você vai incorporando essas coisas que eu vou falar. E a escancarada, por outro lado, por um lado é sutil, por outro lado é escancarado, esse sinal, é escancarado porque multidões estão seguindo esses ensinamentos. Existem milhares, e agora levando para o lado virtual, né? Milhares e milhões, e sei lá, bilhões de visualizações. Milhões de seguidores, milhões de pessoas consomem essa ideia, essa mensagem que eu vou falar. Então, ao mesmo tempo que é sutil ao ser apresentado de uma forma tão bonita, que se você falar é verdade, e é tão escancarada por outro lado, porque multidões estão seguindo, aplaudindo, dizendo, não, é isso mesmo. Como assim, Jonatas? Vou dar um exemplo. Eu não sei porque essas coisas aparecem para mim. Deve ser porque eu posto alguns textos, às vezes, bíblicos, e vem na minha timeline lá, vem na linha do tempo lá, essas coisas. Eu acabo assistindo, mas eu não fico correndo atrás. Eu não... Sabe quem eu ouço, irmãos? Na maioria das vezes, eu ouço vocês. Não ouço muita gente de fora, eu ouço vocês. Então, cuidado que vocês falam comigo, para mim. Mas eu ouço vocês. Não tem melhor experiência ou aprendizado do que o de comunidade. A gente aprende muito. Então, eu ouço mais vocês.
Mas aparece lá nas minhas redes sociais, e eu acabo vendo. Aí vira tema de pregação para os irmãos. Olha o que eu ouvi recentemente. Um pregador famoso dizendo, mais ou menos assim ele falou, que nós temos que nos afastar das pessoas que estão em situação pior que a nossa. E que nós temos que andar com as pessoas que estão com situações melhor do que a nossa. Então a pessoa está ruim, está endividado, sai para lá. Não é boa companhia para mim. Está com problema no casamento, está doente, sai para lá. Eu tenho que andar com quem está bem, quem está com o nome limpo, vamos dizer, um exemplo. Quem está com o carro do ano, quem está bem empregado, eu vou andar com esses. Mais ou menos isso. Bom, até onde eu sei, e pode me corrigir se eu estiver errado, nada do que eu falo é verdade absoluta, pode corrigir, mas até onde eu sei, Jesus veio para os pecadores, não para os justos. Até onde eu sei, Jesus veio para os doentes, não para os sãos. Até onde eu sei, Ele veio para os perdidos, para que esses que estão perdidos encontrem o caminho verdadeiro, o caminho do Evangelho. Até onde eu sei, Jesus veio para os famintos, a fim de que eles encontrem o pão da vida. Até onde eu sei, Jesus veio para quem tem sede, para que ao encontrar Jesus, brote rios de água viva em seu interior. Até onde eu sei, Jesus veio para os que choram, para que esses que choram sejam consolados. Até onde eu sei, Jesus veio para os fracos, para que este que está fraco, na graça de Deus, diga: eu sou forte. Até onde eu sei, Jesus veio para os cansados e oprimidos, para que nele, esses cansados e oprimidos, encontrem descanso. Até onde eu sei, Jesus veio para os rejeitados e abandonados e oprimidos, para que pelo Espírito de adoção se tornem filhos de Deus e façam parte da família de Deus. Até onde eu sei, esse Jesus do Evangelho, do amor de Deus, Ele é um Jesus que está andando mais nas margens, ou na marginalidade. Mas olha só, a linguagem, no geral, ela cai em desuso com o tempo, se ninguém perpetuar ela, se ninguém passar adiante. Então, diante disso que eu falei para você, eu ouço essas coisas, e eu pergunto assim, para mim, fico me perguntando, para ver se Jesus, eu devo estar errado. Eu acho que eu sou um babaca. Aí eu fico pensando assim, Jesus, Aí eu fico pensando, Jesus, ele está elitizado agora? Ou Jesus é seletista? Opa, está fraco? Ah não, eu quero gente forte. Ele está selecionando ali, ó. Fico me perguntando, Jesus agora é pop, né?
Tá andando. Não estou criticando quem gosta, tá, irmãos? Gosto é gosto, mas estou falando, ele é pop, né? Bonezinho para trás, tênis da Vans, bermudinha de pimentinha. Jesus é pop? Não, vou andar na moda. Não estou falando disso, tá? De se vestir, tá, irmãos? Jesus está com a galera que está bem. Aí eu fico me perguntando, que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Nós trocamos, não digo nós aqui, mas digo no modo geral, porque eu fico assustado, porque diz que o Brasil tem grande parte, é um dos países que tem mais evangélico, né? Eu trouxe aqui uma vez, eu estava até me ouvindo, eu sempre me ouço também depois, irmãos, para ver se eu não falei besteira. Então sempre me ouço. Eu lembro que uma vez eu falei que gira em torno o censo religioso no Brasil, os evangélicos é mais ou menos 31 a 35 milhões de pessoas no Brasil. É muito, né? Aí eu fico me perguntando, que evangelho é esse? Se é essa situação que está sendo apresentada. E a pergunta que eu faço é, quando chegar naquele dia, que ali ninguém vai escapar, quando chegar naquele dia, o que eu vou ouvir de Jesus? Ou o que você vai ouvir de Jesus? Ou o que nós vamos ouvir de Jesus? Vamos ler mais um textinho, irmãos. Eu sei que está cumprido a mensagem, mas eu vou concluir. Não vou falar pela metade, não. Mateus, capítulo 25, versículo 34 ao 46. Mateus, capítulo 25, versículo 34. Vamos ver se eu consigo pôr um telão aqui também. Cadê? Bíblia. Mateus 25, 34 em diante. Está no telão aí, ó. Quem quiser acompanhar pelo telão também pode. Olha só, um dia todo mundo vai chegar diante de Jesus. Qualquer um, todos vão, a gente vai prestar conta diante de Deus. O que nós vamos ouvir de Jesus? Tem duas coisas que a gente pode ouvir dele. Uma dessas duas que eu vou ler agora. Diz assim: então dirá o rei ao que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, e tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e me vestiu, adoeci e me visitastes, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão dizendo, as pessoas, os justos vão dizer: Senhor, quando te vimos com fome, ou te demos de comer, ou te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Senhor, quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? Olha a resposta de Jesus. E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, quando fizestes a um desses meus pequeninos, a mim o fizestes. Então dirá também ao que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Olha só, anos que esse trecho está na minha mente.
para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi feito para pessoas. O inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos, ou o diabo e os seus demônios. Aí ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estava nu não me vestistes, e estando enfermo na prisão não me visitastes. Então também lhe responderão as pessoas que vão ouvir isso, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servirmos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um desses meus pequeninos não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Um dia, todos nós vamos chegar diante de Deus, e uma dessas duas coisas nós vamos ouvir. Uma dessas duas coisas nós vamos ouvir. Os injustos para o tormento eterno, e os justos para a vida eterna. Os justos vão ouvir: você me deu de comer, me deu de vestir, me deu acolhimento, fosse me visitar, estava enfermo, estava lá. E vão entrar para a eternidade. Os injustos vão ouvir: você não você não me viu enfermo e não me acolheu, você me viu no perrengue e nada. Então, uma dessas duas coisas nós vamos ouvir. Uma dessas duas coisas nós vamos ouvir. Então, quando eu ouço esse tipo de mensagem que eu falei, do Jesus elitizado, do Jesus seletista, do Jesus pop, né, que tá com a galera, né, que não está às margens, eu me preocupo só com esse dia. O que eu vou ouvir de Jesus? Porque esses são os sintomas da ausência do amor. E eu vou ler em Timóteo 3:2. Sintomas da ausência do amor, que o amor é um sinal dos últimos dias, de que Jesus está vindo arrebatar a igreja, que é o que eu estou esperando, que é o que você está esperando. Olha só: porque haverá homens amantes de si mesmo, é um sintoma da ausência do amor. Pessoas amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. É bonito de se ver. Olha só o que eu falei atrás, a sutileza. Tendo aparência de piedade, é bonito de se ver, é bonito de se ouvir, é convincente. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Esses são os sintomas da ausência de Deus. Esses são os sintomas quando nós deixamos em desuso, deixamos que se perca, que pare-se de se usar
essa linguagem universal de Deus que todo mundo consegue entender, que é a linguagem do amor, porque Deus é amor. Agora eu termino. Tira da Bíblia, você que lê a Bíblia bastante, ou já leu bastante, tira da Bíblia o amor de Deus pelos homens. Tira da Bíblia o amor dos homens por Deus. Tira da Bíblia o amor dos homens entre eles, o amor um pelos outros. Tira da Bíblia esses três elementos. Tira da Bíblia esses três elementos. E você pode fazer isso com ela. Rasgar e jogar fora. Rasgar e jogar fora. Tira da Bíblia o amor de Deus pelos homens. Tira da Bíblia o amor dos homens por Deus. E tira da Bíblia o amor entre os homens, o amor de um para com os outros. E você pode fazer isso aqui com a Bíblia, irmãos. Rasgar e jogar fora. Não serve para nada. É o que Paulo falou para Timóteo, complementando o que eu li. Nos últimos dias, as pessoas vão amontoar para si doutores, mestres, que só vão falar uma coisa, um monte de fábula, porque tiraram da Bíblia, tiraram a essência, que é o amor de Deus pelos homens, tiraram a essência, que é o amor dos homens por Deus, tiraram a essência, que é o amor um pelos outros. Então, dentro do meu entendimento, e compartilho com os irmãos, a linguagem universal de Deus, que todo mundo consegue entender, é o amor. E Deus quer que essas 7,8 bilhões de pessoas o conheçam, e elas podem conhecer, ou o maior número de pessoas pode conhecer, se nós falarmos de Deus. Mas aqui não estou dizendo falar. Qual que é a linguagem de Deus? O amor. Então eu resumo assim, irmãos. As suas atitudes falam mais que palavras. Assim, ó. As suas atitudes falam mais do que palavras. Que as suas atitudes falem a linguagem do amor. Amém, irmãos? Vamos aplaudir a palavra de Deus?